O planeta está esquentando, o que está fazendo com que icebergs derretam. No entanto, algo inesperado aconteceu recentemente. Uma bizarra tempestade de neve em Meca, o local mais sagrado do Islã. Há quem diga que grandes cidades podem atrair seguidores de falsas crenças, como sugerido por Jesus. O Apocalipse descreve a blasfêmia contra Deus usando a figura de uma mulher prostituída. Este vídeo que estou recomendando explora um fenômeno intrigante na cidade sagrada do Islã. Estamos vendo algo surpreendente acontecer lá. Estou falando da Caaba, em Meca, onde pela primeira vez caiu neve. Isso despertou a atenção de muitos fiéis. Eles acreditam que isso pode ser um sinal divino. A Bíblia associa a neve à purificação dos pecados. No Salmo 50:7 encontramos: "Purifica-me, e serei mais alvo que a neve." Isaías 1:18 reforça essa ideia. Ainda que vossos pecados sejam escarlates, tornar-se-ão brancos como a neve. Deus alertou os israelitas sobre o perigo dos falsos profetas em Deuteronômio 18:20. "O profeta que falar em meu nome sem que eu o tenha mandado, ou que falar em nome de outros deuses, morrerá." Pedro, por sua vez, também falou sobre os perigos dos falsos mestres e suas doutrinas enganosas, prevendo que eles continuariam a surgir e a disseminar falsidades. "Entre o povo existiram falsos profetas, e entre vós surgirão falsos mestres, que secretamente introduzirão heresias perniciosas, até negar o Senhor que os comprou, atraindo sobre si mesmos rápida destruição." 2 Pedro 2:1. O que está dentro da Caaba? Há uma pedra notável, a Pedra Negra, no centro desse cubo. Este é um objeto fascinante que, segundo alguns, foi deixado por Deus para a humanidade. No entanto, há crenças de que Satanás tenta imitar Cristo, e isso inclui a colocação de uma pedra fundamental. Contudo, Jesus, que sabe de todas as coisas, inclusive o que está realmente dentro da Caaba, revelou nas profecias que o Deus do Alcorão, Alá, está associado à Pedra Negra da Caaba. Essas revelações estão no livro do Apocalipse, onde ele expõe o falso profeta, identificado como Maomé. Segundo Apocalipse 13:14, este falso profeta cria uma imagem enganosa de uma besta que desorienta os habitantes da terra. As pessoas são não só enganadas, mas também instadas a adorar esta imagem em honra à besta. Essa imagem carrega um simbolismo profundo, ligado a referências a feridas de espada, que se conectam com a espada afiada da boca de Jesus Cristo. Esta espada simboliza julgamento e autoridade divina, desempenhando um papel crucial nos eventos proféticos. Ao mergulharmos mais nas revelações bíblicas, descobrimos que Jesus desvenda mistérios profundos. Em Apocalipse 17:8, ele nos fala sobre a besta que já existiu, desapareceu e está destinada a retornar, e que será destruída. Este mistério da alternância entre existência e inexistência intriga especialmente aqueles que não estão registrados no livro da vida. Segundo as Escrituras, a besta foi expulsa do céu, e agora está vinculada à Pedra Negra. Há quem ainda não entenda o verdadeiro significado da Caaba. Muitos acreditam que ela guarda algo divino e por isso continuam suas orações fervorosas. Jesus nos aconselha a nos afastarmos da grande cidade. Aviso aos fiéis: não sigam o mesmo caminho. A Arábia Saudita, embora permita a entrada de cristãos como trabalhadores estrangeiros, restringe a prática pública da fé cristã, forçando muitos a adorar secretamente em suas casas. Essa restrição pode ser frustrante para quem não pode expressar abertamente sua fé. Portanto, é melhor buscar um lugar onde você possa adorar livremente, ao lado de pessoas que compartilham de suas crenças. Em relação à Caaba, os muçulmanos acreditam que ela foi construída por Abraão, chamado de Ibrahim no Islã, e seu filho Ismael. Maomé, inicialmente rejeitado em Meca, refugiou-se em Yatrib, agora conhecida como Medina. Após seu retorno triunfante, a Caaba se tornou o centro da fé e peregrinação islâmicas. Antes do Islã, a Caaba abrigava a Pedra Negra e várias estátuas de divindades pagãs. Conta-se que na sua volta vitoriosa a Meca, Maomé eliminou os ídolos da Caaba, restaurando o santuário ao monoteísmo associado a Abraão. Na tradição islâmica, acredita-se que a Caaba foi abençoada por Ismael, o primeiro filho de Abraão, estabelecendo a prática da peregrinação anual e o ritual de sacrifício.
No cristianismo, conforme relatado no Novo Testamento, Abraão é destacado como um homem de grande fé e obediência a Deus. Para os muçulmanos, ele é venerado como um profeta e o ancestral de Maomé, através de Ismael. Os muçulmanos enfatizam Ismael como o filho escolhido de Abraão em termos religiosos. No entanto, isso não subtrai a importância de Isaque, o outro filho de Abraão. Isaque nasceu conforme a promessa divina, enquanto Ismael não foi o escolhido por Deus na tradição judaico-cristã. Na narrativa bíblica, Isaque é retratado mais como herdeiro do legado de Abraão do que como um guerreiro. Na história de Abraão, Agar é apresentada como a serva de Sara, sua esposa. Embora Sara fosse a escolhida por Deus, Ismael, filho de Agar, não é reconhecido como o herdeiro divinamente escolhido. Essa interpretação é frequentemente mal compreendida. O conceito do anticristo e do falso Deus é complexo. O anticristo, também conhecido como o homem do pecado, é descrito como alguém que, com o apoio de Satanás, fará milagres para enganar as pessoas antes do retorno de Cristo. Essa ideia é explorada em 2 Tessalonicenses 2. Deus parece estar enviando um aviso para as pessoas serem cautelosas sobre onde e como oram, alertando sobre a possibilidade de estarem adorando um falso Deus em vez do verdadeiro. O anticristo ou falso Deus é descrito como uma figura que surgirá num período de grande injustiça antes do fim dos tempos, trazendo corrupção e opressão por 40 dias ou 40 anos. Este ser marcará um dos sinais precursores do dia do juízo. Ele enganará muitos com milagres e falsos ensinamentos, inicialmente se proclamando como Jesus e mais tarde como Deus. Viajando pelo mundo, pedirá que as pessoas o sigam e as seduzirá com comida, riqueza e promessas de alívio de seus sofrimentos. Ele terá o poder de fazer milagres, permitido por Deus como um teste para a humanidade. Ele terá o poder de reviver os mortos, dividindo corpos e andando entre as metades, para depois ordenar que se reconstituam, voltando à vida. Esse ser possuirá a habilidade de desenterrar tesouros ocultos e fornecerá alimentos e riquezas para seduzir as pessoas a segui-lo. Contudo, um indício de que ele não é verdadeiramente divino será sua incapacidade de corrigir suas próprias deformidades físicas, apesar de todos os milagres que consegue realizar. Ele convocará suas forças para combater aqueles que resistem à sua influência. Os falsos deuses são aqueles que se proclamam porta-vozes de Deus, mas na realidade seguem suas próprias intenções. Jesus advertiu seus discípulos para se manterem vigilantes contra tais indivíduos. Ele não apenas alertou sobre os perigos representados por esses falsos deuses, mas também ensinou como identificar esses enganadores. Por que os falsos deuses são uma ameaça tão grande? Jesus, ao encontrar pessoas em busca de orientação, perdidas ou confusas, sempre agiu com compaixão. Ele as tratava com paciência e gentileza, uma abordagem contrastante à dos falsos deuses, que manipulam e enganam para alcançar seus objetivos. Quando confrontado com hipócritas religiosos e falsos mestres, Jesus reagia com uma justa indignação e uma corajosa convicção. Deus revela a existência do anticristo como um alerta para permanecermos vigilantes. É crucial não sermos desviados por falsos sinais ou templos enganosos. Todavia, Deus não deseja que fiquemos obcecados na busca pelo anticristo, pois isso pode nos esgotar e desestabilizar. Em vez disso, devemos focar em Deus, permitindo que sua luz guie nossos caminhos. Atualmente, algo impede o anticristo de alcançar o poder, mas essa barreira será eventualmente removida, permitindo-lhe dominar. Contudo, Deus intervirá, destruindo o anticristo e julgando aqueles que rejeitaram Jesus. Conforme Jesus ensinou, haverá grande lamento quando o Filho do Homem retornar, visto por todos, inclusive pelos que o feriram. Os ímpios serão separados e julgados, simbolizando a punição daqueles que rejeitaram o sacrifício redentor de Cristo. Portanto, mantenha firme a sua fé no plano divino. Deus preparará o caminho antes de seu retorno. Nosso papel é estar atentos aos sinais de Deus e orar diligentemente, preparando nossos corações para acolhê-lo. O surgimento de falsos deuses entre o povo de Yahvé, o Deus de Israel, representou um desafio constante. Israel era guiado pela voz de Deus, que o instruía através da lei, cuidava dele por meio do sacerdócio
e o corrigia e orientava através dos profetas. Em alguns casos, Deus falava diretamente a indivíduos através dos profetas, como quando Natã repreendeu Davi por seu pecado com Batseba. Em outros momentos, os profetas traziam mensagens de advertência ou orientação para toda a nação de Israel. Contudo, surgiram deuses falsos que se aproveitavam dessa estrutura, oferecendo seus serviços divinos a líderes e reis. Eles alegavam falar em nome de Deus, mas na verdade buscavam benefícios próprios, frequentemente desviando o povo do caminho de Deus. Era um problema recorrente. As pessoas estavam dispostas a pagar para ouvir o que queriam, e esses deuses falsos estavam prontos para dizer qualquer coisa em troca de riquezas. Além disso, líderes sem escrúpulos frequentemente recorriam a esses falsos deuses para manipular e desviar Israel. O Antigo Testamento contém diversos versículos que condenam essas práticas e alertam contra os perigos desses falsos deuses. Os pecados dos falsos deuses incluíam várias práticas enganosas. Primeiramente, a lavagem cerebral. Eles distorciam a verdade, evitando confrontar Israel com seus erros. Em vez disso, ofereciam mensagens reconfortantes e encorajadoras, agradáveis àqueles que desejavam sentir-se próximos de Deus sem enfrentar desafios reais. Isso é evidente em Ezequiel 13. O segundo pecado era a ilusão. Esses profetas enganavam Israel, às vezes deliberadamente, outras vezes por acreditarem equivocadamente que suas próprias ideias eram divinas. Terceiro, vinham as mentiras. Deus não tolerava equívocos entre os profetas. Aqueles que atribuíam falsamente suas palavras a Deus estavam mentindo. Por último, a ameaça. Os falsos profetas frequentemente se opunham aos verdadeiros mensageiros de Deus. Sua popularidade, alimentada por mensagens agradáveis, colocava os profetas legítimos em risco, pois o povo tendia a preferir as profecias confortáveis desses impostores. Os deuses falsos não estão apenas no mundo externo, mas também em nossas concepções equivocadas. Deus não é uma entidade irada e vingativa, ansiosa para punir. Ao enfatizar sua santidade e seu justo julgamento sobre os erros humanos, podemos esquecer seu profundo desejo de ser misericordioso. Tanto a Bíblia quanto os ensinamentos de Jesus enfatizam que, embora a rejeição de Deus traga consequências, o foco divino está na misericórdia. Deus não quer que ninguém se perca. Sua abordagem para com a criação é repleta de amor e graça, não de ódio ou malícia. Portanto, ao pensar, falar ou orar a Deus, é vital ter uma compreensão correta de sua natureza. Isso inclui a questão da paz mundial e o retorno de Jesus, temas centrais no contexto do fim dos tempos. Quando os discípulos questionaram Jesus sobre o fim dos tempos, ele respondeu que ninguém, exceto Deus Pai, conhece o dia ou a hora exata, conforme está registrado em Mateus 24:36. Ao falar sobre o fim dos tempos, Jesus apresentou cenários que muitos interpretam como referências ao arrebatamento. Por exemplo, em Mateus 24:40, ele menciona que, enquanto 2 homens estiverem no campo, um será levado e o outro deixado. Se considerarmos que o arrebatamento precede a segunda vinda, e que apenas Deus Pai conhece o momento exato de sua ocorrência, é razoável supor que nem mesmo Jesus conheça a data do arrebatamento ou da sua segunda vinda. Esses mistérios são conhecidos exclusivamente por Deus Pai, que os revelará a seu Filho no tempo devido. Como nos preparamos então para o retorno de Cristo? A preparação para a segunda vinda do Senhor envolve algumas práticas essenciais. A primeira é buscar uma aproximação com Deus. Dedicar tempo à oração e à comunhão com o Senhor é crucial para nos prepararmos adequadamente. A oração fortalece nosso relacionamento íntimo com o Criador e desperta o desejo de permanecer próximos a Ele. Mantendo-nos perto do Senhor, a segunda vinda não nos surpreenderá nem nos encontrará despreparados. Em segundo lugar, a leitura das Escrituras é fundamental. Cada interação com a Palavra de Deus nos aproxima dele, graças ao poder intrínseco das Escrituras. Ao ler a Bíblia, recebemos orientações sobre como viver de maneira reta e como nos preparar para a segunda vinda de Cristo. Em terceiro lugar, é essencial viver uma vida de santidade. A santidade é agradável ao Senhor e é indispensável para estarmos prontos para sua volta. Ela deve ser mais do que um objetivo.
Deve ser um modo de vida cotidiano se desejamos viver e reinar com Cristo. Por fim, manter o foco no Senhor é crucial. Para estar plenamente alerta para a chegada do Salvador ressuscitado, nosso olhar deve estar constantemente voltado para Ele. O inimigo, o diabo, tentará nos distrair, deixando-nos ocupados, confusos, desencorajados e desviados do caminho certo. Se ele conseguir nos desviar, aumentam as chances de perdermos a segunda vinda de Cristo. Corremos o risco de ficar tão absortos em buscar a felicidade por nossos próprios meios que nos esquecemos de depender do Senhor para nossa orientação e apoio. A perda de nosso zelo e dedicação ao serviço do Senhor pode, em última instância, resultar na nossa despreparação para o seu retorno. Um quinto aspecto crucial é amar e perdoar uns aos outros. Conforme ensina a Bíblia, o amor cobre uma multidão de pecados, 1 Pedro 4,8. E Deus Pai não nos perdoará se não perdoarmos os outros, Mateus 6,15. A incapacidade de amar e perdoar uns aos outros coloca-nos em sério desacordo com Deus, ameaçando nossa participação no reinado milenar com Cristo. O amor é o elemento que nos une e mantém coesos. Sem ele, tornamo-nos frios, argumentativos e implacáveis. Até o fim dos tempos é essencial vivermos em constante vigilância e santidade, conscientes de que o retorno do Senhor pode estar próximo. Agradeço por assistir. Continuem acompanhando para mais vídeos.